A gente vê o resultado dos serviços públicos todos os dias, mas já parou para pensar no que faz essa máquina toda gerar? Pois é, por trás de tudo isso existe um motor, quase invisível, que garante que as coisas aconteçam. Hoje, a gente vai desmontar esse motor, o ciclo administrativo. Pensa bem, como é que se coordena hospitais, escolas, obras de infraestrutura, tudo ao mesmo tempo num país enorme? Como se garante que o dinheiro público está sendo bem usado e que no fim do dia os objetivos são alcançados? A chave para organizar toda essa complexidade não é nenhuma fórmula mágica, não. É método. É um processo bem estruturado que guia a ação do começo ao fim. Basicamente, transforma o que poderia ser um caos em ordem. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro? A gente começa entendendo o que é, afinal, administração. Depois, vamos mergulhar nas 4 funções essenciais, aquelas propostas lá atrás por Henri Fayol: planejamento, organização, direção e controle. E para fechar com chave de ouro, vamos ver como essas peças todas se encaixam e formam um ciclo de gestão que está sempre girando. Ok, primeiro básico. O que é administrar? O melhor é não pensar nisso como um cargo, sabe? Mas sim como um processo, uma dinâmica de aplicar 4 funções-chave para tirar as metas do papel e transformar em realidade. E aqui estão elas. Essas 4 funções formam a famosa sigla PODC: planejar, organizar, dirigir e controlar. Guarda bem essa sigla, porque ela é a espinha dorsal de qualquer gestão, a sequência lógica que transforma uma boa ideia em um resultado concreto. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com a primeira função. O planejamento é a fundação. É aqui que a gente define a missão e desenha o mapa do tesouro. Sendo bem direto, planejar é decidir, antes de mais nada, onde se quer chegar e qual caminho pegar. É como usar um GPS. E isso acontece em vários níveis, tá? Do estratégico, que olha para o futuro da organização, até o operacional, que define o que cada equipe vai fazer no dia a dia. Sem um bom planejamento, qualquer organização fica por aí à deriva. Certo, então a gente já tem um mapa. E agora? Bom, agora a gente precisa de um veículo, de uma estrutura para seguir esse mapa. É exatamente aqui que entra a organização, a função que constrói a máquina que vai levar a gente até o destino. Organizar é basicamente alocar os recursos, tanto as pessoas quanto o material. É colocar cada peça no seu devido lugar da forma mais inteligente possível. É como montar o esqueleto da entidade, definindo quem faz o quê para que o plano possa de fato sair do papel. E o legal deste ponto é como ele mostra a importância da clareza. A estrutura não pode ser uma ideia solta na cabeça de alguém. Ela precisa ser visível. E o organograma é a ferramenta para isso. Ele deixa a hierarquia e as responsabilidades claras para todo mundo. A base que sustenta essa estrutura toda é o tal do poder hierárquico. O grande jurista Hélio Lopes Meireles definiu isso como o poder de distribuir e organizar as funções, de dar ordens e de fiscalizar o trabalho da equipe. É o que cria aquela relação de subordinação que é essencial para a máquina funcionar. E esse poder aparece de várias formas no dia a dia, né? Como a gente pode ver, ele permite dar ordens e fiscalizar, claro, mas também distribuir o trabalho, ou seja, delegar tarefas. E em momentos críticos, o gestor pode puxar uma responsabilidade para si, isso se chama avocação, e claro, aplicar sanções para manter a disciplina. Agora, um ponto super importante que costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a diferença entre desconcentração e descentralização. Pensa assim, desconcentração é uma reorganização interna, dentro de casa. Um ministério que cria secretarias, por exemplo. Já a descentralização é externa. É quando o governo passa a bola para outra entidade, como quando cria uma autarquia para cuidar de algo específico. É uma distinção fundamental. Ok, temos o plano, temos a estrutura, mas uma organização é feita de gente, certo? Como é que a gente coloca essa estrutura toda para se movimentar? É aí que entra a terceira função, a direção. Direção, no fundo, é sobre liderança. É a alma do negócio. Não basta só dar ordens. É preciso comunicar a visão, guiar as equipes e, talvez o mais importante, manter todo mundo motivado, remando na mesma direção, mesmo quando aparecem os desafios. E chegamos à última das 4 funções clássicas. Depois de planejar, organizar e dirigir, como a gente sabe se está de fato no caminho certo? A resposta é uma só: controle.
Então, o ponto central aqui é que o controle funciona como um painel de bordo. Ele compara o que foi planejado com o que está sendo executado de verdade. É isso que permite corrigir a rota no meio do caminho e garantir que os objetivos sejam realmente atingidos. E olha, não existe um tipo só de controle, viu? Ele pode ser classificado de várias maneiras. Por exemplo, quanto à origem, o controle pode ser interno, feito pela própria administração, ou pode ser externo, como o que o Tribunal de Contas faz. E quanto ao que ele avalia, o controle pode só checar a legalidade de um ato ou ir além e analisar o mérito, ou seja, se aquela foi a decisão mais inteligente e oportuna para o momento. E dentro desse controle interno tem um princípio que é poderosíssimo, chamado autotutela. Ele diz que a própria administração tem o dever de fiscalizar o que faz. Ela pode anular seus próprios atos se forem ilegais ou revogar-se, mesmo sendo legais, não forem mais convenientes. É um mecanismo de autocorreção simplesmente vital. Bom, até agora a gente viu as 4 funções como se fossem degraus de uma escada. Mas a verdadeira genialidade desse modelo não está na linha reta, está no círculo. A gente poderia pensar que, depois de controlar tudo, o trabalho acabou. Mas é justamente o contrário. O controle, na verdade, é um novo começo. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada do sistema. Tudo aquilo que se aprende na fase de controle, o que deu certo, o que deu errado, os dados coletados, não serve para apontar o dedo. Serve para alimentar o próximo planejamento. É esse feedback que transforma um processo linear num ciclo inteligente de melhoria contínua. Sendo assim, o ponto principal que fica de toda essa análise é que o ciclo administrativo não é só um manual de instruções, uma receita de bolo. É uma ferramenta viva, dinâmica, que permite que as organizações aprendam, se adaptem e, idealmente, se tornem cada vez mais eficientes e responsáveis com o passar do tempo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Pensando na burocracia do dia a dia, nas pressões políticas, nos desafios da gestão pública. Em qual dessas 4 fases os maiores obstáculos para esse ciclo ideal realmente rodar poderiam surgir? Fica aí uma questão para a gente pensar.